Muito agradecida. Eu cumprimento a todas, a todas as pessoas aqui presentes. Trago um abraço da ministra Eleonora. Agradeço o convite para a Secretaria estar aqui representada e trabalhar com um tema que é extremamente caro, não só para a Secretaria, do ponto de vista das políticas públicas, mas para nós mulheres, que, de alguma maneira, não é, a gente tem uma história de ter uma cultura bastante ainda sexista que envolve grande parte das mulheres brasileiras em práticas cotidianas de violência, muitas vezes, inclusive, sem ter até a consciência e o conhecimento. Eu recebi a informação de que teria que falar 20 minutos. Então, eu preparei aqui uma exposição que grande parte dela já está vencida, porque a doutora Adriana já se adiantou e já falou, quer dizer, com maior pertinência, não é? Mas, inclusive, do ponto de vista jurídico. Passa onde? Aqui. Aqui, tá. Mas, mesmo assim, eu acho que, mesmo que tenha algumas informações repetidas, elas são importantes porque é um tema que nós temos que não só tratar, como nós temos que gravar, memorizar e atuar em cima dele, né? Então, a primeira lâmina é o que é o feminicídio ou violência feminicídia, uma modalidade para análise da violência de gênero. Quer dizer, é uma categoria, uma tipificação que surge para trabalhar com uma especificidade, não é? Então, quando a gente fala do feminicídio, do que a gente está falando, do que nós estamos nominando, não é? É o assassinato de mulheres por razões de gênero, geralmente na intimidade dos seus relacionamentos, o que não implica que nós não tenhamos os feminicídios no espaço público ou que nós tenhamos as histórias dos feminicídios nos espaços de conflito, como é o caso que a gente teve na ex-Iugoslávia, não é? Então, mas a tendência, e no caso brasileiro, e as estatísticas mostram até onde que nós temos o assassinato de mulheres, é que a grande maioria da violência praticada contra as mulheres, do ponto de vista, aqui eu estou me referindo do ponto de vista sociológico, não tão jurídico, né? Porque eu não tenho essa competência aqui da doutora, ele acontece a partir do espaço mais privado e em relações entre pessoas que mantêm relações e vínculos de amizade, de intimidade, que são pessoas conhecidas. Então, o femicídio se constitui uma barbárie, pois representa o assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher. Portanto, a condição de gênero. E, nesse sentido, ele está ligado à questão da misoginia, não é? Uma barbárie praticada sem distinção de lugar, de cultura, de raça ou de classe. Ele acontece nos países chamados em desenvolvimento, como ele acontece nos países desenvolvidos. Para vocês terem uma ideia, nós temos conhecimento de que, na Espanha, e nesse momento da crise econômica, onde que há um percentual significativo de mão de obra, desempregada, etc., a violência tem aumentado muito fortemente em relação às mulheres e já chegou um patamar de termos 20 a 30 mulheres assassinadas por mês, o que é um dado extremamente frágil, forte, dada na dimensão inversa à fragilidade do momento econômico, do momento social e político que está vivendo o país. Então, há sempre, não é, uma relação que pode ser estabelecida desse ponto de vista, não é? Então, ele é um crime, não é, como disse, da barbárie. Aí, uma forma extrema de violência contra as mulheres, cujo impacto é silenciado e desmantelado pelo discurso misógino, patriarcal e androcêntrico predominante que ainda está posto na nossa sociedade, não é? Esse discurso patriarcal é, como foi dito, é o discurso do pertencimento, não é? Que foi o caso, o exemplo que eu vou dar depois é o exemplo da Eloá. Você não fica comigo, você não fica com mais ninguém. O corpo passa a ser uma propriedade, passa a ser um objeto, como é um copo, como é um telefone, com valores, não é? E esse corpo passa a ser objeto de troca e objeto de propriedade, né? Uma pequena observação que me ocorre agora, quando fazia meu doutorado, a minha orientadora levou a gente na Biblioteca Nacional em Paris para a gente olhar os contratos de vassalagem, que era feito entre o senhor feudal e os seus servos. E o contrato de casamento, ele surge daí.
É um contrato de vassalagem, é a luz e a semelhança de um contrato de vassalagem. E o que dizia no contrato? A gente viu um facsímil, não é? E com uma tradução que dizia, mais ou menos assim, eu tenho o texto, mas eu me lembrei agora e não trouxe, podia ter trazido. Eu entrego a você, meu senhor e meu amo, meu corpo e minha mente, você faça sobre meu corpo e minha mente a sua vontade. Então, na verdade, é uma construção cultural e histórica da cultura judaica cristã que veio para e que foi incorporado no imaginário social das sociedades que foram colonizadas por esses países e que tem, esse elemento, digamos, mais forte do pertencimento, da apropriação. Tem o contrato de uma antropóloga americana, aliás, de uma socióloga, Carol Pachman, que coloca exatamente o contrato sexual, que a gente pode verificar exatamente como a leitura de uma sociedade que tem uma hegemonia patriarcal, patrimonial e patrilinear, ela está necessariamente construída em cima desse pertencimento, né? Então, é uma expressão perversa de um tipo de dominação masculina, ainda fortemente cravada na cultura brasileira, né? E nós tivemos, para piorar esta situação, nós tivemos uma cultura formada na base do escravismo e que ainda tratava as mulheres de maneira ainda mais perversa, não é? Porque tem uma professora da Universidade Federal de Pernambuco que ela fez um estudo, é uma historiadora, que ela fez um estudo que ela mostrava que quando ela recorreu aos arquivos do Instituto Histórico e ela mostrava que quando uma mulher negra era preferida do marido, não bastava apenas o marido dela usufruir do seu corpo, a mulher a maltratava, praticava, de alguma maneira, o feminicídio. Se era o corpo que era, as partes do corpo que eram as mais desejadas, ela mandava recortar os mamilos, ela queimava a parte da genitália, ela desfigurava. Então, ela também, assumindo a condição hegemônica de dominação do seu marido, ela praticava também isso, não é? Então, o feminicídio tem uma origem histórica, as autoras, a doutora colocou, surgiu durante a segunda metade do século XX como um novo paradigma de análise. Estou falando aqui um paradigma de análise do ponto de vista de quem estuda a violência no campo mais acadêmico, mas evidentemente que serve também para se pensar o campo jurídico, né? Se constitui em uma categoria ou em um conceito político elaborado a partir da aliança entre o movimento social e a reflexão acadêmica que constrói as bases para uma mudança social sem precedentes, porque se nós conseguirmos tratar do feminicídio, né? O termo foi usado pela primeira vez por Diana Russell, como foi dito, quando esta feminista prestou depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas, adaptando de femicídio a feminicídio ou violência feminicídia, né? Isso foi em 1976, trata-se um tipo de violência sistêmica, como foi aqui colocado, porque ele não só ele tem uma persistência, mas ele é agregado a um sistema de violências precedentes, né? Há prévias de violência, não é? E é importante porque essa associação do movimento, essa articulação do movimento social com o movimento acadêmico é quem faz, não é? O movimento social é quem traz à tona, quem denuncia e que faz com que quem esteja pensando, elaborando e trabalhando, no caso aqui, não é? A doutora que está fazendo uma tese sobre isso, não é? Vai ter condições de fazer e transportar para o campo jurídico essa questão, não é? Do ponto de vista da sua tipificação. Algumas das autoras, nós temos autoras brasileiras que estão trabalhando sobre isso, não é? A Lagarde, que eu já coloquei, que ela é essa antropóloga mexicana, eu li o livro dela, que na verdade é a tese de doutorado dela, não é? Eu, aliás, a assisti, já falando, não é? Ela introduz o conceito, não é? No México, esse conceito no âmbito da discussão em 94, a Rita Segato, que é uma antropóloga que nós temos aqui, uma feminista, professora da UNB, a Rita Segato esteve na cidade de Juárez, no México, ela escreveu, ela tem vários artigos, são encontrados na internet, sobre a questão do feminicídio. Ela foi ameaçada de morte na cidade de Juárez, ela é uma argentina de origem, e ela voltou para o Brasil e foi interditada de retornar para concluir a pesquisa. Então, ela escreve, não é? Ela escreve a partir de dados concretos que ela buscou.
buscou na realidade empírica, não é? A Graciela Atencio, que é uma feminista argentina, que também tem livros publicados, eu não coloquei aqui os livros, não é? Temos a Vânia Pazinato também, eu mesmo também já escrevi alguma coisa sobre isso, exatamente, assim, analisando alguns casos, exatamente para tentar fazer uma reflexão para tipificar, para que a gente possa ver como, né? Então, as minhas observações estão também referenciadas por essas mulheres. Por que eu trouxe isso? Porque agora, no mês de março desse ano, de 4 a 14 de março, teve a 57ª comissão na ONU, né? Comissão das Mulheres, Comissão Social da ONU, Comissão Social das Mulheres na ONU, e nós tivemos até parlamentares que participaram, parlamentares do âmbito estadual, e lá foi tirado esse ano o tema da CSW, era o tema do combate à violência contra as mulheres, e o documento está disponível na internet. E nós tivemos uma reunião dos países latino-americanos, sobretudo daqueles países que estavam querendo que se construísse um documento, porque do ano passado não foi construído documento, que se construísse um documento e que se avançasse em cima dessa questão do feminicídio, do tráfico de mulheres, como foi aqui falado, dos direitos sexuais e reprodutivos e de algumas questões que são candentes para, não é, o avanço da luta feminista e da luta das mulheres e que avançassem a partir dos acordos estabelecidos em Cairo em 1994, que agora, o ano que vem, nós teremos Cairo mais 20, 2014. E no ano 2015 nós teremos o Beijing mais 20 e os Objetivos do Milênio, não é? Essa discussão foi trazida pelo México, pela Secretaria das Mulheres do México, e nós tivemos muita dificuldade, porque lá estão presentes todos os países de uma prática tradicional e religiosa fundamentalista muito forte, além da presença forte também do Vaticano e de outros países que têm posturas bastante conservadoras, e este parágrafo foi aprovado. Esse parágrafo foi aprovado no relatório final. Então, a comissão manifesta, foi uma preocupação da América Latina, o Brasil não fez uma defesa pública, porque nós não temos ainda, do ponto de vista jurídico, essa tipificação na nossa legislação, então nós não podíamos fazer a defesa pública, não é? Porque se a gente não tem a tipificação, mas a gente apoiou, não é, o parágrafo. A comissão manifesta preocupação com a violência de gênero, assassinato de mulheres e meninas, apesar de reconhecer os esforços feitos para resolver esse tipo de violência em diferentes regiões, incluindo os países onde o conceito de feminicídio foi incorporado na legislação nacional, que, no caso, era o México que trazia essa proposta, não é? Então, isso foi aprovado, está no documento final da Comissão da ONU, né? Da ONU Mulheres. E eu também concordo com a doutora, femicídio, no geral, ele é tratado como o sinônimo para o feminino do homicídio, né? Então, o feminicídio ele tem características especiais, ele tem uma série de elementos que o configuram num diferencial, porque o homicídio contra os homens, evidentemente que se vocês pegarem o tráfico ou algum outro grupo, ele vai ter componentes de crueldade profunda, mas não é o típico do que caracteriza o feminicídio, né? Então, os assassinatos de mulheres que têm sido provocados pelo fato de serem mulheres, os sinais ou marcas do feminicídio. O argumento que eu desenvolvo, não é? A partir dessas tipificações das autoras que eu conheço, não é? É o argumento de que está posto numa autora que, na verdade, ela é pouco conhecida, é uma autora colombiana, ela é pouco conhecida no Brasil, ela não é conhecida no Brasil, diga-se de passagem, o livro dela eu só consegui em francês, porque ele não foi publicado na Colômbia, ele é esgotado, e ela foi banida. E ela não escreve em relação ao feminicídio, ela escreve em relação às mortes como é que é, os guerrilheiros da Colômbia, as Farc, não é? Ela escreve sobre isso, e o título do livro chama-se Matar, Rematar e Contramatar. Ela chama-se Vitória Uribe. Então, ele tem sinais, e eu peguei essa analogia num texto que escrevi exatamente, que o corpo da mulher não é só assassiná-lo, ele acaba com a identidade, que eu peguei para o exemplo, que eu vou trazer mais tarde, que é o exemplo da Elisa Samu,
ele desaparece. Aquele corpo, ele é eliminado, ele é erradicado, ele não é mais encontrado. Uma identidade é alguém que perdeu a sua condição de humanidade. Porque a pessoa que é assassinada e morta, que é morta e que ela é enterrada, você tem ali a simbologia. Ou porque você tem o ritual de que ela foi cremada e você, né? Ou você tem o túmulo e tal. Mas quando você não encontra mais e você sabe o que aconteceu no caso dela, é o caso mais típico do feminicídio que nós temos, que é exatamente matar, rematar e contramatar. Você morta o morto. Você mata e remata aquela que já não existe mais, não é? Então, é esse texto dela que me agrada muito e que eu peguei essa analogia para trabalhar, não é? Então, a distribuição do corpo feminino com excesso de crueldade não são crimes perpetrados com intento sexual, são crimes perpetrados com meios sexuais. Tem uma diferença que parece que é a mesma coisa, mas que não é. Né? Porque a sexualidade feminina, ela e aí tem um autor que certamente vocês já ouviram falar, que chama-se Michel Foucault, que tem a história da sexualidade, que ele vai dizer que a moralidade do século, a moralidade da sociedade ocidental, ela está na sexualidade, só que a gente transcendeu para o mundo do trabalho, né? Mas toda a moralidade, ela está na sexualidade. Então, a sexualidade, por que o homem quer que a mulher seja propriedade dele? Porque é o controle sobre a sexualidade. Por que se ele não ficar com ele, ele não pode ficar com outro? Por que ele não aceita a separação? Enfim, tudo isso não é porque ela é mãe, não é pelas suas características, é porque é o controle, é o domínio da sua sexualidade. Não é? Que é a sexualidade feminina, ela é paradoxalmente a construção da identidade do masculino. Não é? Eu estou pensando agora, escrevendo alguma coisa, por que o Feliciano, ele rebate tanto a questão da homossexualidade? Por que é essa a questão dele? Né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar nesse paradoxo que está posto em cima disso, né? Sim, mas ele defende isso, né? Ele defende isso, né? Então, crime que pode ser pessoalizado, isto é, cometido no contexto das relações pessoais ou por alguma razão pessoal por parte do agressor, que ocorre no espaço doméstico. Agora, é um crime que também, né, como já foi colocado, que pode ser perpetrado em contexto de completa impessoalidade, em contexto de guerra, como coloca Lagarde, em outros contextos, não é? O femicídio evidencia o caráter violento que caracteriza as relações de gênero, sobretudo as relações mais íntimas, o locus das paixões privadas. Então, isso é importante que a gente pense, porque a violência, ela é aprendida. A violência, ela não é adquirida, a violência é aprendida no processo de socialização. Desde os primeiros anos da vida de meninas e meninos, a violência é aprendida. Nas pequenas atitudes, é o que eu chamo uma violência no varejo. E depois ela vai se complexizando, não é? E vai se complexizando, e o sistema, e a cultura, e a escola, e as instituições têm trabalhado, não é? Não tem trabalhado suficientemente essa questão. Então, o feminicídio evidencia o caráter violento das relações, não é? No mundo privado. O crime que recorre à destruição do corpo sem precedentes, como faz o tráfico. Geralmente, o tráfico elimina, erradica. E o crime, esse tipo de crime, essa característica, não é? Do femicídio, da destruição. Crime que as mulheres são estupradas, mortas, queimadas, mutiladas, torturadas, asfixiadas, mordidas, baleadas e decapitadas. Então, essa é uma das sistematicidades. Né? Recentemente, eu recebi um e-mail da secretária das Mulheres do Maranhão, e ela foi uma coisa terrível. Ela me mandou, era uma sequência de 12 mulheres, todas decapitadas e maltratadas depois de morta. Porque elas foram assassinadas, aí elas foram decapitadas, elas foram maltratadas no seu corpo, não é? Isso é o feminicídio, porque não é só matar, é a ideia de rematar, né? Nesse sentido.
Então, muitas mulheres são desfiguradas, não é? No México, essa prática da lanchada, não é? É uma mistura de cal e ácido que ela é colocada, não é? Nessas moças lá de Cidade de Juárez, que elas estão sempre numa configuração. São moças que estão numa faixa etária, são moças que têm umas características físicas, são bonitas, têm cabelo longo, enfim, tem uma série de características que são recorrentes, não é? Durante uma década foram 358, é a informação que eu tenho, não sei se a doutora tem outra informação, não é? Então, são desovadas em terrenos baldios, seus assassinos jamais são localizados, que é exatamente esse o problema, não é? A apropriação do corpo como território para uso ou a comercialização do mesmo em tudo o que ele pode oferecer. Porque muitas ainda têm seu corpo mutilado para a venda de órgãos. Né? Então, é uma reincidência em cima, né? Não é um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas aparece como um ponto final em um contínuo de terror, que inclui abusos verbais, sexuais, humilhações e uma extensa gama de privações a que a mulher é submetida. Então, aí tem, entre outras coisas, não é? Às vezes elas não são mortas, elas têm os mamilos arrancados, os seios mutilados, a genitália retalhada, que é o caso do que aconteceu em Queimadas, não é? No estupro coletivo que teve em Queimados, na Paraíba, né? Aí nós temos a exploração do corpo, é o último instante da vida com o uso da tortura até a morte. Ou seja, uma ocupação depredadora dos corpos femininos em seus significados. O que pode identificar aquele corpo como corpo feminino? É o rosto, é o cabelo, é a genitália, são os peitos, tudo isso é erradicado, né? Então, ações espoliadoras sobre os corpos femininos, deixando apenas seus restos, né? Que é exatamente o resto. O que é o resto? O resto não é nada. Não existe mais aquela identidade, não existe mais aquela pessoa. A sua condição de humanidade desapareceu. A perda absoluta da identidade material e social, estupradas e inseminadas pelos inimigos como uma forma de ocupação de seus corpos. Isso eu li o relatório, não é, das mulheres francesas que fizeram sobre as 250 mil mulheres que foram estupradas, que sofreram estupro de guerra, não é? Que foram inseminadas na guerra da Iugoslávia, da Bósnia, não é? Para mostrar que você carrega no teu ventre o meu inimigo, o seu inimigo, aliás. Você carrega no seu ventre o seu inimigo, não é? E hoje são 250 mulheres, não, são 250 crianças, porque essas mulheres, algumas se suicidaram, não existe mais, que já são jovens e adultos que estão circulando, não é? E que são objetos deste fenômeno que foi a inseminação, não é? Durante o estupro, que na verdade é um estupro, né, que insemina durante a guerra, né? Então, os números não cessam de crescer, mas, inexplicavelmente, a polícia geralmente não encontra, não é, os culpados e tem dificuldade de tratar, porque o que está no código, o que está, não é, são tipificações que estão classificando crimes e que não tem necessariamente um olhar e uma sensibilidade para a natureza deste crime, que envolve relações entre pessoas que se querem bem, pessoas que compartilharam o cotidiano, pessoas que têm filhos, pessoas que tiveram uma intimidade, etc. Então, é necessário uma ressignificação desse tipo, né? Então, a necessidade de estabelecer uma definição estratégica para uma tipificação jurídica, como aqui a doutora colocou, a necessidade de outorgar estatuto jurídico a essa categoria, que eu acho que é grande parte o que essa comissão, né, extremamente importante está fazendo, erradicar a impunidade em relação à prática do feminicídio. Crimes diferentes necessitam de formulários específicos, que é tudo que a doutora já colocou, não é, de toda investigação, não é? E tem uma frase da Lagarde. Desculpas a nossa conferencista para, antes do término de sua exposição, chamar à presidência a senadora Ângela Portela, que dará continuidade à coordenação desses trabalhos, porque eu vou ter que participar de uma outra comissão. Agradeço muito a colaboração de vocês até então.
Muito obrigada. E quero, antes de passar à presidência, saudar a presença da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, qual a nossa subcomissão pertence à nossa senadora Ana Rita. Muito obrigada. Devolvo a palavra à doutora Lourdes. De formas de domínio entrelaçadas: violência sexista, violência sexual, intelectual, bélica, política, econômica e moral, entre outras. Não é? E a Lagarde tem uma frase que ela diz: trata-se de uma fratura do Estado de Direito que favorece a impunidade. Né? E que, claro, que as mulheres são as principais vítimas. Né? Então, o feminicídio e masculinidade. Quais são as simbolizações? Peguei algumas só porque são muitas. Em muitas situações, o homem apela para o uso da agressão, da violência, para assegurar o seu domínio sobre a mulher. Aí, de todas as maneiras que a gente já viu. A expressão de um imperativo de seu domínio sobre aquele corpo ou aquela pessoa. Necessidade de inteligibilidade desse tipo de violência feminicídia em todos os espaços jurídicos e criminais para assegurar a diminuição da impunidade e da imprescritibilidade. Ou seja, porque esse é outro problema que a gente tem, não é? Ela prescreve e aí a gente, né? Essas são algumas, porque essa imprescritibilidade, ela está vinculada com o não julgamento, a impunidade. Então, vou fazer porque a justiça é lenta, o senso comum pensa isso. A justiça é lenta, ela vai demorar, não vai prescrever, eu não vou pagar, não vou ter que ser preso, não vou isso, não vou aquilo, e aí fica, não é? Como nós temos, né? O caso que a doutora cita é o caso Aline, não é? Que, na verdade, ele está, fui uma das primeiras pareceristas nesse caso em 2009 para 2010. Até hoje, a família não recebeu indenização. E que não é uma grande indenização, é R$90 mil. Porque a burocracia, e o Brasil foi condenado nas Nações Unidas por conta da mortalidade materna, que não tem ainda níveis compatíveis com a proposta que nós assumimos para os objetivos do milênio, né? É que eu quero falar tão rápido que acabo me engasgando, né? Que eu não quero perder. Então, as consequências do feminicídio, né? O feminicídio representa a coisificação do corpo feminino e esvazia as mulheres da sua condição de humanidade. Né? Esse esvazia é duplo, tem um duplo sentido. Ele esvazia não só do ponto de vista da condição de um sujeito histórico, e ele esvazia também da condição de um sujeito material. Identifica um fenômeno social ligado ao patriarcado, no qual as mulheres são vistas como predispostas a serem mortas, seja porque são mulheres, seja porque não o são da boa maneira, seja porque não o são, né? E eu sempre me lembro da frase do Doca Street, quando ele foi morto, aliás, quando ele matou a Ângela Diniz, que ele disse no julgamento, eu comprei o livro dele, que agora ele escreveu um livro, né? Estou lendo ainda, né? Para auto-arrependido, né? E que ele diz assim, ela não cumpriu o seu papel. E o juiz pergunta, a ex-senadora Eva Blain, que foi senadora aqui, escreveu um texto sobre a sentença. E ele diz, e o juiz pergunta, que papel? Ela não era uma boa esposa, ela não era uma boa mãe. Ela gostava do jet set, das noites, das festas e tal, não é? Então, muitas mulheres, o argumento é esse, porque não desempenham o papel de mãe, não desempenham o papel de esposa, não é? Como é o caso daquele pastor, não é? Que estuprou as 3 filhas e teve uma filha com a filha mais velha, e no julgamento, não é? No julgamento ele dizia, não, mas ela não podia fazer o papel, ela não podia ter relação sexual comigo porque ela é epilética, então ela ia para a sala e a menina ia para o quarto e ele, né? Bem, aí eu trouxe aqui, no caso do Brasil, alguns exemplos do que poderiam ser considerados
como feminicídio. Claro que o Bruno Fernandes versus Elisa, que na verdade não é versus, é o caso mais contundente, não é? Que a Elisa, não é? Para quem não Samúdio, de 25 anos, desaparecido dia 4 e tal, há evidências de que seu ex-amante, com que teve um filho, encomendou o seu assassinato, né? Então, às vezes, não é a própria pessoa que pratica. Mas tudo indica que ela foi assassinada, não é? Que ela sofreu ameaças, ela sofria ameaças, ela sofreu lesões, ela ficou em cárcere privado, ela foi induzida ao aborto, ela dá, inclusive, informações sobre isso. O terceiro juizado de violência doméstica do Rio de Janeiro negou o pedido de proteção em outubro de 2009 por considerar que a jovem não mantinha relações afetivas com o Bruno. E vejam, o que está por trás disso? É porque há um pré-julgamento moral. Eu não estou aqui, de forma nenhuma, querendo ser acusativa contra a autoridade pública. Agora, muitas vezes, há um pré-julgamento. Essa moça é uma moça meio que se prostitui, não é? É uma moça meio que tem tais características e tal. Então, por quê? Ela não é uma namorada, ela não é, né? Então, ela já tinha uma história e tal e tal. Esse pré-julgamento, por que eu vou, não é? Então, esse é um grande problema que nós temos, porque esse pré-julgamento, muitas vezes, ele contribui para um final dessa natureza. Então, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá pediu à Justiça, mas a juíza do caso explicou que em sua decisão que Elisa não poderia se beneficiar... Que não poderia se beneficiar com as medidas protetivas sob pena de banalizar a Lei Maria da Penha, porque era apenas uma amante. Então, o que é amante? Aí você já tem todo um prejuízo, um pré-julgamento. Há indícios de ter sido esquartejada e que seus pedaços do seu corpo tenham sido jogados aos cães. É isso que diz o jornal, eu não estou inventando. É isso que está dizendo, quer dizer, uma situação profunda. O segundo caso é o Eloá. Que essa adolescente assassinada por ex-namorado informado com o fim do relacionamento que ele mesmo terminou por ciúmes e Eloá não quis reatar. Aí tem a ideia que já foi colocada aqui do pertencimento, Ela me pertence, ela tem ela não só me pertence, como o pertencimento envolve a obediência, envolve hierarquia, envolve a relação de poder, enfim, envolve uma série de outras situações. O assassino manteve Eloá e uma amiga em cárcere privado por 100 horas. Bateu na vítima, acusou, expôs, coagiu e por fim, martirizou o seu corpo com um tiro na virilha e outro na cabeça. O assassinato de Eloá e de suas 100 horas de suplício foram mediatizados nacionalmente, todo mundo viu, todo mundo acompanhou. E aí também tem uma outra questão que tem que ser trabalhada, que é exatamente essa perversão mediática que... Finalmente, ainda tem o caso da Mércia Nakashima, que é também aquela advogada que ela foi morta e o advogado, e porque não é uma pessoa qualquer, é um advogado, é um ex-policial, que tinha todo o conhecimento, não só das leis. Ela foi assassinada, foi denunciada, ela foi morta, ela foi jogada no rio, ela foi encontrada e ele negando, enfim, Não vou me deter mais. O caso de Queimados na Paraíba, que é um caso de uma premeditação. Aliás, todos esses são casos de premeditação. É um caso de premeditação, que é um caso que essa festa que foi oferecida e que houve esse estupro coletivo, e quando um irmão oferecia para o outro na festa do aniversário o estupro, e depois que o estupro ocorreu, uma moça que o reconheceu, que conseguiu tirar o capuz, que o reconheceu, essa moça foi morta com arrancados os mamilos, etc., foi jogada na frente da igreja, Enfim, a sentença não é a sentença, que a juíza fez. Eu li, é uma peça, é uma coisa impressionante. Vocês deveriam ler.
É uma moça jovem, que é uma juíza jovem, que não é sentença, eu acho que é um relato, etc. Não me lembro exatamente. É uma peça impressionante que ela fez, tem 100 páginas, né? Então, 6 réus foram sentenciados pelos crimes de cárcere privado, formação de quadrilha, etc. E aí, não é, Eduardo Santos, que é considerado o mentor do crime, que será julgado em júri popular, e 3 adolescentes que foram julgados e cumprem medidas socioeducativas, né? E, finalmente, o caso Família Nardoni. O caso Família Nardoni, que é atípico, digamos assim, né? O caso Família Nardoni, que há necessariamente, não é, uma morte de uma criança, que não é tipicamente do ponto de vista da violência sexual, da violência feminicida, mas pode entrar no feminicídio porque há um contrato social, que é o contrato historicamente e culturalmente instituído e juridicamente instituído, que jamais um pai e uma mãe matam um filho. É um contrato simbólico que existe na sociedade ocidental, em qualquer lugar do mundo. E eles rompem esse contrato, né? Esse contrato é rompido. Há uma premeditação e há precedentes, não é, da criança ter sido agredida, etc. Então, este caso, embora não seja tipicamente de violência sexual, etc., há um contrato, há alguma coisa maior, há uma condição de humanidade, não é, de uma pessoa, de um ser humano indefeso, que é destruída pela própria relação, inclusive, de consanguinidade, que é a relação exercida e pelo poder exercido por esse pai, que é o caso, né, que é mais comum se ver que filhos possam atentar e agredir a mãe, mas pai matar e mãe matar o filho, não é? Então, aí é só o resultado final Aí eu já dou as informações e você já sabe, né, o que significa. Então, não precisa mais nada. Tá? Muito obrigada.